Guerreiros ferozes com bigodes e cabelos espetados, druidas realizando rituais em florestas sagradas, uma arte hipnótica cheia de espirais e nós complexos. Essa é a imagem que temos dos celtas, mas e se eu te dissesse que essa imagem conta apenas metade da história? E se eu te dissesse que os celtas nunca formaram um grande império unificado, que eles nunca nem se chamaram de celtas entre si e que a sua maior força, a independência de suas tribos, foi também a causa da sua queda? O nome Keltoi foi dado a eles pelos gregos e gauleses pelos romanos. Na verdade, eles eram um vasto mosaico de povos, espalhados desde a Irlanda até a Turquia e profundamente enraizados também na nossa Península Ibérica, com os celtiberos e os lusitanos. Eram unidos não por um imperador, mas por uma cultura, pela língua, pela arte e pelos deuses. Então, a proposta desse vídeo é contar a história real dos celtas, uma jornada pela Europa da Idade do Ferro, desde seus príncipes ricos em ouro até sua luta desesperada contra o poder de Roma. Prepare-se para conhecer a civilização cuja a cultura se recusou a dobrar os seus joelhos perante o Império Romano. Então, para que a gente possa entender a verdadeira dimensão dos celtas, nós precisamos olhar para uma linha do tempo que se estende por mais de 1000 anos. A história deles não começa de repente, do nada. Ela é uma evolução contínua que podemos dividir, pelo menos aí, em 4 fases que são essenciais. A primeira delas são as suas raízes, que vão de 1200 a 750 a.C., que seria então o despertar do ferro. Tudo começa muito antes do que nós imaginamos, na transição da Idade do Bronze. Na Europa Central surge a cultura dos campos de urnas, considerada a matriz proto-celta. O grande divisor de águas aqui foi a tecnologia. Eles dominaram a metalurgia do ferro. Isso não trouxe apenas ferramentas agrícolas melhores, mas armas superiores que os tornaram, desde cedo, uma força militar em ascensão. Depois nós temos a Era dos Príncipes, que vai de 750 a 450 a.C., que é onde nós temos aí principalmente a cultura Hallstatt. A primeira grande era propriamente dita é a cultura Hallstatt, a Idade do Ferro inicial ali. O centro desse mundo era o coração da Europa: Áustria, sul da Alemanha e leste da França. A chave aqui é a riqueza. Eles controlavam minas de ferro e, crucialmente, de sal, que era um recurso muito valioso para conservar alimentos lá na antiguidade. Essa prosperidade criou uma elite aristocrática, os chamados príncipes, que eram enterrados em túmulos luxuosos, com tesouros importados do Mediterrâneo e longas espadas de ferro. A arte deles refletia essa sociedade, rígida, angular e geométrica. Depois nós temos um período de ouro, que vai de 450 a 200 a.C., onde nós temos então a cultura de Latem. Por volta de 450 a.C. acontece uma revolução cultural. Surge a cultura de Latem, o apogeu da civilização celta. A mudança mais visível foi na arte, que abandonou a rigidez geométrica para explodir em formas fluidas, espirais e padrões da natureza que conhecemos hoje. Mas essa energia também se voltou para fora. Foi a era da grande expansão, onde o mundo celta atingiu sua extensão máxima, da Irlanda até a Turquia. E acaba que 3 datas definem esse poderio celta neste período. A primeira data importante é 390 a.C., onde o chefe Breno lidera os gauleses até Roma, saqueando a cidade e criando um trauma eterno nos romanos. A outra data é 279 a.C. Guerreiros celtas invadem a Grécia e saqueiam o santuário sagrado de Delfos. E por fim, nós temos a data de 276 a.C. Eles cruzam para a Ásia Menor e se estabelecem como os Gálatas na atual Turquia. Por fim, o último período importante dos celtas é o confronto e o declínio, que vai de 200 a.C. até 50 depois de Cristo. Por fim, então, nós chegamos ao paradoxo celta. A mesma descentralização tribal que permitiu sua rápida expansão tornou-se sua fraqueza fatal. Sem um império centralizado, eles não conseguiram resistir à máquina de guerra organizada de Roma. A partir do século II a.C., Roma conquista a Península Ibérica e o norte da Itália. Em meados do século I a.C., Júlio César subjuga a Gália e logo depois as legiões avançam para a Britânia. Pressionados por Roma a oeste e pelos povos germânicos a leste, a cultura de Latem continental chega ao fim, sobrevivendo apenas nas ilhas e nas franjas do Atlântico.
Na ausência de livros, a história dos celtas é contada por seus objetos. Eles foram os mestres da metalurgia do ferro na Europa, criando armas e ferramentas que foram revolucionárias. Sua maior invenção militar foi a cota de malha, uma armadura de anéis de ferro interligados, tão flexível e eficaz que foi adotada pelas mesmas legiões romanas que um dia os conquistariam. Mas a sua arte ia muito além da guerra. Como exemplo, nós temos o caldeirão de Gudstrup, uma magnífico recipiente de prata que é uma janela para a alma dos celtas. Em suas placas, vemos um mundo de mitos, guerreiros marchando, animais fantásticos e, mais famosa, a figura de um deus com chifres de veado segurando uma serpente. Acredita-se que seja Cernunnos, o senhor dos animais e da natureza. Este caldeirão era sem dúvida usado em rituais sagrados, talvez para preparar uma bebida divina ali. Afinal, para a elite celta, poder, arte e religião eram inseparáveis. Mas nós temos também o escudo de Battersea. Encontrado no rio Tamsa, ele é tão belo e delicado que nunca poderia ter sido usado em batalha. Era um objeto de prestígio, feito para ser exibido em cerimônias ou mais provavelmente para ser uma oferenda aos deuses das águas. E, por fim, o símbolo máximo de um nobre guerreiro era o Thor. O grande Thor de Snettian, feito de mais de 1 quilo de uma liga de ouro e prata, exigiu uma habilidade técnica extraordinária para ser criado. Usar um torque não era apenas ostentação, não. Era a manifestação visível do favor dos deuses, a prova da legitimidade para governar. A vida celta era moldada pela guerra e pela defesa. Seus primeiros grandes assentamentos eram os castros, aldeias fortificadas no topo de colinas cercadas por muralhas de pedra. Eram comunidades autossuficientes, prontas para se defender das tribos vizinhas. Com o tempo, especialmente na Gália, alguns desses centros evoluíram para algo muito maior, que seriam os Ópida. As primeiras cidades celtas eram verdadeiras capitais tribais, centros de poder político, comércio e produção artesanal, com milhares de habitantes e até ruas pavimentadas. A história do Oppidum de Bibracte conta a história de todos eles, acaba sendo um bom exemplo para a gente trazer aqui. Capital da poderosa tribo dos Eduos, foi em Bibracte que os chefes gauleses se uniram e nomearam Vercingetorix, seu comandante supremo contra César. Mas, após a conquista, os romanos forçaram a população a abandonar sua fortaleza ancestral e se mudar para uma nova cidade romana, construída na planície. A estratégia, obviamente, ali era muito clara, né? Que era desmantelar os antigos centros de poder celta e impor uma nova ordem controlada por Roma. A história da queda dos celtas é a história de seus grandes líderes, heróis que conhecemos, e aqui é muito importante, apenas através dos escritos de seus inimigos, tá bom? Isso é muito importante ser dito. Então, na Gália, uma figura heróica foi o próprio Vercingetorix, que a gente acabou de citar anteriormente. Bom, ele era um nobre que conseguiu o impossível: unir as tribos gaulesas, normalmente rivais, numa revolta massiva contra Júlio César. Sua estratégia era inteligente e brutal também. Uma política de terra arrasada, queimando tudo para negar suprimentos aos romanos. Ele chegou a derrotar César em Gergóvia, mas a máquina de guerra romana era implacável realmente. Um século depois, na Britânia, a chama da revolta foi acesa por uma mulher. Seu nome, Boudica. Ela era a rainha da tribo dos Essenos. O que aconteceu? Após a morte do marido de Boudica, os romanos anexaram o reino dela, a açoitaram em público e violaram suas filhas. A humilhação se transformou em fúria. Liderando um vasto exército, Boudica liderou uma campanha de vingança que destruiu 3 grandes cidades romanas, incluindo Londinum, a futura Londres, e então massacrou dezenas de milhares de pessoas. E aqui nessa parte é crucial lembrar que nós conhecemos tanto Vercingetorix quanto Boudica através dos relatos de César e também de Tácito. Ao descrever a genialidade de seus inimigos, os escritores romanos não estavam sendo imparciais, não. Muito longe disso, né? Eles estavam, na verdade, engrandecendo a própria glória de Roma por derrotar adversários tão formidáveis quanto esses dois. A luta de Vercingetorix
culminou em um dos cercos mais famosos da história, a Batalha de Alésia. Em 52 a.C., César conseguiu encurralar o exército gaulês com 80 mil homens na fortaleza de Alésia, mas César sabia que um exército de socorro gaulês muito maior estava a caminho logo. Então, a solução dele foi uma obra-prima da engenharia militar. O que ele fez? Um cerco dentro de um cerco. As legiões construíram duas linhas maciças de fortificações. A interna, com 16 quilômetros, impedia Vercingetorix de sair. A externa, com 21 quilômetros, protegia os romanos do exército de socorro que chegava. Eram quilômetros de trincheiras, torres e armadilhas mortais. A batalha final foi desesperada. Os romanos, em menor número, lutaram em duas frentes ao mesmo tempo, mas, no final, a disciplina e a organização romana prevaleceram. O exército de socorro foi derrotado e, faminto, Vercingetorix, que estava lá dentro, se rendeu para salvar seus homens. Alésia marcou o fim da Gália livre e o início de séculos de domínio romano. Com a Gália conquistada, a Britânia subjugada e as tribos germânicas pressionando pelo leste, o mundo celta, como força política, acabou chegando ao fim. Seu poder militar foi quebrado por Roma, mas a cultura celta se recusou a morrer. Nas bordas ocidentais da Europa, onde a influência romana foi um pouco menor, ela sobreviveu. A cultura celta sobreviveu. Suas línguas deram origem ao irlandês, galês, gaélico, escocês e outras línguas também. Sua rica mitologia foi preservada em manuscritos medievais, inspirando as lendas do rei Arthur e a fantasia moderna que nós temos hoje também. Hoje, a identidade celta é celebrada em nações e regiões como a Irlanda, a Escócia e o país de Gales. Festivais antigos como o Samhain, que marcava o fim da colheita, deram origem a muitas das nossas tradições de Halloween, por exemplo. A história dos celtas nos ensina uma lição poderosa. Impérios podem cair e exércitos podem ser derrotados, mas a cultura, a língua, a arte e as histórias de um povo pode sim sobreviver a tudo isso e se transformar e continuar a ecoar através dos séculos, mais resiliente que qualquer fortaleza de pedra.